Pois bem, certo dia eu fui convidado para pregar em uma igreja em São Gonçalo. Não vou dizer qual foi a igreja, né, mas por questão ética. Mas um presbítero subiu ao púlpito, né, enquanto o culto acontecia, um presbítero subiu ao púlpito porque recebeu a oportunidade para dar, como eles mesmos dizem, uma saudação. Não é saudação, não, uma saudação. E o irmãozinho, usando aquele velho jargão, né, ele disse, para não ficar só nas minhas palavras, aí eu quero ler um versículo. E abriu na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, 10. E foi falar sobre o que é ser filho de Deus. E citando a carta de Efésios 2, 10, que diz, né, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, depois de ter lido esse texto, o referido irmão dizia em alto e bom som que os ímpios são feituras e não filhos de Deus. Porque ele leu isso, que somos feituras dele. Por isso aqui, os ímpios, por serem feituras, estão destinados ao fogo eterno. Aí, irmãos, eu não tive como não fazer a minha silenciosa hermenêutica. E o pior, amados, é que a igreja ficou ali, inocentemente e alienada, ouvindo e engolindo tudo aquilo como sendo absoluto. E ainda dando calorosos brados de aleluias, de glórias a Deus e améns. Para mim foi uma tragédia. Porque pelo discurso do referido presbítero, eu pude perceber que ele tinha ouvido o galo cantar e não sabia onde. Nesse dia estávamos lá, né, eu e a Raquel. E sem exagero, irmãos, me deu vontade de ir embora, sabendo que o que ele estava falando nada tinha a ver com o contexto bíblico apresentado naquele texto. Na verdade, ele não estava fazendo uma exposição bíblica, mas sim uma imposição bíblica, o que é muito diferente. Impondo as pessoas a acreditar, apesar de que acreditavam porque também não conheciam a Bíblia, né? Então não teria incômodo nenhum. Porque a palavra feitura, na língua grega, significa, ela é traduzida no grego para poema. Então feitura é poema, justamente de onde tem origem a palavra poesia. Portanto, percebi claramente que esta pessoa não possuía o mínimo aprofundamento bíblico-teológico e se revelava para mim fazer uma leitura bíblica muito superficial, estreita e obtusa. Porque inverter valores hermenêuticos, bíblicos, e dizer que o pecador, antes de converter a Cristo, ao Evangelho, é a expressão da poesia divina, é ferir princípios bíblicos e dizer asneiras. Porque ele colocou o pecador como feitura, e feitura é poema. E um pecador jamais vai ser poema, um ímpio jamais vai ser poema. Nós sim, por termos aceitado a Cristo como Salvador, e como o texto diz, preparados por Ele para andarmos em boas obras, nós sim é que somos feituras, nós sim é que somos poemas de Deus, criados em Cristo para as boas obras e para continuarmos nelas. Sinceramente, amados, eu não fui embora porque eu teria ainda que pregar, mas que me deu vontade de ir embora, deu. E hoje, irmãos, está muito difícil parar diante de qualquer púlpito, né, de alguns arraiais evangélicos, né, por esse universo do evangelicalismo brasileiro, porque
corremos o risco de nos deparar com exposições insanas como esta, que flui de falsos mestres, como diz o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1,7, ele diz: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem assuntos sobre os quais fazem ousadas severações. E quando Paulo falava sobre falsos mestres, ele se referia e alertava sobre os judaizantes que postulavam que o ritual da circuncisão era necessário e que ele tinha poder salvífico, acompanhado por todo aquele pacote de legalismo. E assim também como o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses 2,9, ele diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo estava ali dando uma resposta aos gnósticos que, com seus falsos ensinamentos, queriam dicotomizar, queriam dualizar, partir ao meio a figura de Cristo. Paulo diz que a nossa esperança deve ser posta no Deus vivo, Salvador de todos, sobretudo daqueles que têm fé. Quanto ao relacionamento comunitário, o apóstolo Paulo diz que se alguém precisar ser admoestado, um ancião deve ser considerado como um pai, um jovem como um irmão, uma senhora como mãe, e as moças como irmão. Está dito lá em 1 Timóteo, tudo isso no capítulo 5, verso de 1 a 2. Em 1 Timóteo 5, de 3 a 8, Paulo diz, quanto às viúvas, que os familiares cuidem delas, e as que ficaram sozinhas, que sejam assistidas. Ponham sua confiança em Deus e orem. Quanto ao grupo de viúvas, 1 Timóteo capítulo 5, de 3 a 11, 1 Timóteo capítulo 5, 3, 11, 14 e 16, quando Paulo fala das viúvas verdadeiramente viúvas, é porque no contexto paulino, as viúvas só eram consideradas, aquelas que eram assistidas, só eram consideradas viúvas, pertencer, vamos dizer assim, ao grupo das viúvas, aquelas que tinham 60 anos e que tivesse tido só um marido e que gozasse de boa fama. Então, tinha um critério, né, para que as viúvas pudessem ser assistidas nas suas necessidades. Se fossem viúvas rebeldes, viúvas que estavam andando de acordo, fora, vamos dizer assim, dos princípios bíblicos, elas não tinham direito a serem assistidas. Elas tinham que apresentar, né, uma vida ilibada, uma história que as colocasse em merecimento. E elas deveriam também ser conhecidas por suas boas obras, pela educação dos filhos. Elas precisavam ser conhecidas por serem hospitaleiras e solidárias com os pobres. Em 1 Timóteo capítulo 5, 14, Paulo diz que as viúvas mais jovens podem e devem se casar. Aí ele diz: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Em 1 Timóteo 5,16, as famílias deviam ajudar as suas viúvas, deveriam cuidar delas para que elas não onerassem a igreja. E Paulo diz: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Aquele caso, né, dos 60 anos. Então, toda viúva tinha que ter a partir de 60 anos. Né? E quando essa viúva, vamos dizer assim, sem o direito, usufruía dos bens da igreja, ela tirava,
né, a oportunidade daquelas que tinham necessidade. Por isso Paulo escreve, né, que deveria ser viúvas, verdadeiramente viúvas, dentro daquela faixa etária considerada para serem assistidas. Paulo diz que, quanto aos presbíteros, né, os que exercem bem o ministério são dignos de dupla remuneração. Sobretudo, né, os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. Presbítero aqui é ancião. Algumas versões da Bíblia descrevem o ancião como alguém de idade mais avançada. A palavra presbiteros, no grego, é usada na Bíblia para identificar alguns dos líderes entre os judeus. No Novo Testamento, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem os mesmos homens com a mesma função. E eram homens que serviam, né, nas congregações locais, cuidando, né, do rebanho de Deus. A palavra pastor é muito comum na Bíblia. Frequentemente se refere aos pastores de ovelhas, ou seja, as pessoas que são responsáveis pelos rebanhos. Mas tais homens, eles tinham a função de proteger, de guiar e de alimentar as ovelhas. Já a designação bispo vem da palavra, como eu disse, episcopos, que quer dizer supervisor ou superintendente. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, 2,25, ele aí falando, né, no episcopos, ele se refere ao próprio Senhor. E várias outras passagens usam essa palavra para descrever a responsabilidade que homens tinham e que eram escolhidos para guiar os discípulos de Cristo no seu trabalho na igreja. Está registrado lá, né, em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, 2, e Tito 1, 7. No livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas, os homens que pastoreavam, supervisionavam a igreja local e foram frequentemente chamados de presbíteros. Podemos ver em Atos 11, 30, 14, 23 e outros textos. Também como Timóteo 5, 17. Os presbíteros são homens de idade suficiente, né, que tinham filhos crentes. Necessariamente são alguns dos mais maduros, né, dos cristãos na congregação. E estes homens usavam o seu conhecimento, experiência, para servir como modelo e ensinar